E se o problema for a sua luta contra a sua mente? E se o problema for a sua luta contra os seus pensamentos? Contra o que quer que surge aí na sua cabeça? Pense só comigo, vamos fazer aqui uma reflexão neste vídeo. Como se a mente fosse um inimigo. A mente é um inimigo e você precisa vencê-la. Mas será que esse é o grande ponto? Será que eu preciso realmente domar a mente? Será que eu preciso controlar a minha mente? Será que eu preciso controlar os meus pensamentos? Bom, normalmente, quando nós temos alguns pensamentos que não gostamos, a gente tem a tendência a dizer, não pense nisso. Temos a tendência a suprimir aqueles pensamentos, a tentar afogar eles, a fazer um esforço através da vontade para que aquele pensamento vá embora, para que aquele pensamento deixe de estar na nossa mente. Quando estamos com ansiedade, quando estamos com estresse também, e talvez até outras dificuldades emocionais, nós temos a tendência a querer afastar, a empurrar aqueles pensamentos ruins, ou aquele monte de pensamento, de todas as formas possíveis da nossa mente. Imagine só, é como se a nossa mente fosse uma espécie de castelo. Pense só, nossa mente, nossa experiência é como uma espécie de castelo. E aí, esse castelo é rodeado por uma série de muros, como aqueles castelos medievais das histórias. Eu gosto muito de histórias, então essa analogia me veio agora na mente, de algum lugar que eu vi ela. Mas enfim, pense na mente como um castelo rodeado de muros. E aí, um monte de gente vai tentar entrar através de todos os tipos de portões no nosso castelo. Sejam saqueadores, sejam pessoas, todo tipo de pessoas vão tentar entrar no nosso castelo. E a gente tenta a todo custo tentar empurrar estas pessoas para fora, impedir que elas entrem ali no nosso reino, no nosso castelo. A nossa mente ela fica abarrotada como uma série de pessoas tentando entrar também numa loja durante os períodos de Black Friday. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas você sabe como é, já deve ter visto aí algumas imagens. As lojas abrindo e aquele monte de gente tentando entrar na loja para aproveitar as promoções. Então, os pensamentos eles ficam abarrotando a nossa mente. E nós temos a tendência a tentar empurrar eles, afastar eles, mas cada vez que a gente afasta um, vem um monte de outros pensamentos junto também. Como pessoas ali batendo ali na nossa porta, querendo entrar na nossa casa. E a gente também já deve ter ouvido falar de controle os seus pensamentos, domine a sua mente, tenha controle sobre aquilo, como se a gente pudesse realmente colocar uma corrente ali nos nossos pensamentos e falar, não, pensamento ansioso, pensamento de estresse, agora você vai estar sob o meu controle, agora finalmente eu vou fazer com que você fique quieto. E aí com isso tentar diminuir a minha ansiedade, diminuir o meu estresse de alguma forma. Não funciona assim. A maioria de nós aprendeu que nós precisamos lutar com os pensamentos ruins, que a mente ela precisa ser controlada e domada. E a gente passa a tratar a nossa mente como se ela fosse uma espécie de inimiga. E ela não é a nossa inimiga. A nossa mente ela faz parte da gente. E a gente deveria tratá-la com mais carinho, com mais cuidado, mesmo que os pensamentos não sejam tão agradáveis quanto o que a gente gostaria que fosse. E é um problema, né, em a gente pensar dessa forma, né, os problemas da gente pensar dessa forma. Essa guerra interna, ela cria muito mais tensão, ela cria muito mais sofrimento e cria muito mais resistência. Porque pensa só, na sua experiência deve ser assim, porque na minha experiência é assim e na das pessoas que eu conheço também é. Então eu acredito que seja dessa forma com você. Mas tudo é experimental, você pode testar o que eu vou falar e verificar se isso se adequa, né,
ao que você sente. Todas as vezes que aparece um pensamento ansioso, um pensamento ruim, por exemplo, um pensamento desagradável, seja de raiva, de tristeza, de frustração, quando você tenta afastar esse pensamento, o que acontece? Talvez ele volte. E talvez ele volte com ainda mais força e intensidade do que ele estava antes. Então, lutar com esses pensamentos, né, você tentar afastar eles, tentar suprimir eles, tentar vencer eles, vai reforçar também uma ideia de que há algo errado com você, de que não está tudo bem você estar tendo aqueles pensamentos, de que não está tudo bem você estar tendo aqueles sentimentos, aquelas emoções. E esse pensamento de que há algo errado com você, ele começa a escalar, ele não fica só num ponto específico. Ele começa a pipocar, como uma pipoca ali, né? A primeira pipoca, pensa só numa panela, né? Numa panela ali. Eu gosto muito de pipoca, então você coloca ali as pipocas na panela. E o que acontece? O efeito da primeira pipoca estourando faz com que todas as outras pipocas também vão estourando ao redor, né? Eu esqueci o nome desse efeito, tem um nome para isso, mas enfim. Se você souber, comenta aqui embaixo aqui para mim. Realmente eu me esqueci agora. Mas isso não vem aqui ao caso agora. Mas esse é o processo, né? Da pipoca estourando ali na panela. E os nossos pensamentos são da mesma forma. Quando um pensamento de algo errado comigo, eu não posso me sentir assim, estoura na nossa mente, outros pensamentos muito similares a ele começam a estourar na nossa mente também. Pensamentos de inadequação, de que eu não sou bom, de que eu estou com raiva, de frustração, independente da situação desagradável que você esteja sentindo. Tudo isso começa a explodir na nossa mente. E a gente explode, realmente, a gente explode mesmo. Então, com isso, nós percebemos que esta não é uma estratégia eficaz para lidar com as nossas sensações, com os nossos pensamentos desagradáveis. A mente, ela não precisa ser vencida. A nossa mente, ela precisa ser compreendida. Nós precisamos entender melhor como funciona a nossa mente. E quanto mais, né, você tenta suprimir ali um pensamento, mais ele ganha força. Então não adianta a gente lutar contra eles, mas adianta a gente compreender eles, a aceitar eles, a não julgar estes pensamentos, a reconhecer eles como eles são. E eu gosto de dizer que os pensamentos, eles são como nuvens no céu. Eles, da mesma forma que eles aparecem, eles desaparecem também. Pense comigo, nenhuma sensação que você teve durou para sempre. Mesmo em situações dolorosas ou situações felizes, aquelas situações, elas duram o tempo que tem que durar e mudam, se modificam. Elas deixam de existir. Mesmo que porventura, como naquele cenário de que a gente fica remoendo, né, e ruminando muitas coisas, elas voltem e persistam ali em sua existência, né, continuem martelando na nossa cabeça, como uma dor de cabeça que não passa, como uma ansiedade que não passa e não some. Ainda assim, esses pensamentos, eles vão mudando pouco a pouco. E quanto mais a gente entende eles, menos poder eles têm sobre nós também. Porque a gente deixa de viver no automático. A gente passa a viver no momento presente. E o que a ciência diz sobre isso, né? Sobre tudo isso que eu estou falando? Bom, a neurociência, ela já mostrou que tentar suprimir os pensamentos, ela aumenta a atividade mental. Então, os cientistas fizeram, né, testes, os neurocientistas fizeram testes, onde pessoas voluntários fizeram esse experimento. Quanto mais eles tentavam suprimir os seus pensamentos, mais estes pensamentos ficavam martelando na mente deles. Mais atividade mental existia. E quanto mais atividade mental, né, o que os neurocientistas conseguiam pegar, né, atividades do cérebro, né, os cérebros, não sei se você já viu esse tipo de experimento, mas eles colocam vários sensores na cabeça e eles ficam ali avaliando as atividades mentais. E assim, quanto mais atividade mental o ser humano tem, mais
cansado ele fica, mais fadigado ele fica, talvez mais estressado também, porque você gasta energia do seu corpo inteiro nisso. Então, eles conseguiram detectar isso. Pessoas tentando suprimir, tentando afastar estes pensamentos negativos, faziam com que a atividade mental deles aumentasse. E um outro ponto também são estudos em psicologia cognitiva, incluindo também a terapia cognitiva baseada em mindfulness, como o MBCT. Inclusive, se você quiser aprender a lidar aqui com seus pensamentos, quiser aprender uma prática ao vivo junto comigo, online, onde você consegue lidar com seus pensamentos, onde eu consigo trazer formas de você lidar com este pensamento gradualmente, num processo baseado em métodos científicos. Se você tem interesse, basta clicar aqui no link aqui embaixo, que estão abertas as inscrições para a próxima turma do treinamento de Mindfulness de 8 semanas. Mas voltando, a psicologia cognitiva ela já provou que lutar contra os pensamentos não funciona também a longo prazo. Ela provou, né, as práticas de Mindfulness mesmo também provam, que você lutar contra os seus pensamentos faz com que mais e mais a sua mente fique ruminando aquilo. Que a sua mente fique como numa tempestade mesmo, numa tempestade, presa naqueles pensamentos, sem conseguir sair ali muito do lugar. Então perceba bem, o problema não é muito bem o pensamento, mas sim a forma como a gente se relaciona com ele. E você pode sim aprender uma nova forma de lidar com seus pensamentos sem precisar lutar contra eles. Então o caminho é esse da prática, né, do treinamento de Mindfulness, né, do MBCT, da terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que é um treinamento de 8 semanas. Ele é um treinamento vivencial, onde durante 8 semanas a gente faz diversas práticas de meditação, de mindfulness, e também algumas práticas de terapia cognitivo. Para quê? Para você mudar a forma como você se relaciona com a sua experiência. Você conseguir entender como funciona as suas sensações. Você conseguir aprender a lidar com situações desagradáveis que podem gerar problemas para você na sua vida, nos seus relacionamentos, seja na sua experiência com família, com trabalho, enfim, em toda a sua experiência, né, em si. E ao invés de você reagir, né, que é o nosso modo habitual de viver, né, de estar, ao invés de você reagir ou tentar afastar estas experiências, você passa a observar elas, a acolher elas e a permitir que elas existam pelo tempo que elas têm que existir, entendendo que experiências desagradáveis vão embora, assim como experiências agradáveis também. Mas tudo isso não se trata também de uma passividade. Na verdade, a gente faz a nossa. A gente age, né? A gente faz uma atividade, não é uma passividade, simplesmente esperar as coisas acontecerem, mas é agir com mais sabedoria e gentileza. É você tomar uma ação consciente ao invés de reagir. É você retomar o controle da sua própria vida. Veja bem, eu não estou falando de controlar os seus pensamentos. Eu estou falando de retomar o controle da sua vida para que os pensamentos não controlem você. Para que você não seja levado por esse turbilhão de coisas que surgem, né? Meio subjetivo isso que eu estou falando, mas por esse turbilhão de situações que podem acontecer com você. Então, imagine que você não precisa mais vencer a sua mente. Você só precisa estar com ela. Como você está com o som, por exemplo, da chuva. Ouvindo simplesmente o som da chuva, ouvindo o barulho dos cachorros latindo, ouvindo a sua criança na sua casa, né, se você tiver filhos, ouvindo o seu filho brincando em casa. Então, simplesmente estando presente, atuando ali no que nós chamamos de modo ser, totalmente presente e consciente ali na sua experiência. Então, o experimento que eu gostaria de pedir para você fazer agora. Você pode fechar os olhos quando acabar aqui esse vídeo, pode fechar os olhos por 1 minuto e observar quais pensamentos que surgem.
E aí, quando você observar esses pensamentos, ao invés de você julgar ou lutar contra eles, apenas diga internamente, apenas fale silenciosamente para você mesma. Ah, olha só, um pensamento apareceu, este é um pensamento. E tente lidar com eles como se eles fossem nuvens no céu. Observe o pensamento como se você estivesse assistindo uma televisão, assistindo ali a Netflix dos seus pensamentos, e observe os seus pensamentos simplesmente fluindo. Você vai ver como a sua experiência pode mudar com este simples exercício. Você não precisa vencer a sua mente. Você pode aprender a estar com ela. E isso por si só já muda muita coisa, já muda tudo. Você pode trocar lutar por uma presença. E isso é uma escolha totalmente possível. Trocar a luta pela presença. E isso também é libertador. É libertador. Eu tive muito dessa experiência desde que eu comecei a praticar mindfulness. E eu lutava muito contra os meus pensamentos. Eu vivia estressado com o trabalho, estressado com família e reagindo ao invés de lidar com as situações com sabedoria. É claro, existem situações desafiadoras ainda na vida. A gente não passa a ser uma pessoa perfeita, né? Acho que esse ideal de perfeição nem é algo que nós devemos buscar, mas sim não um ideal, mas buscar estar presente com o que quer que surja. E a reconhecer que nós somos seres humanos, sim, somos seres humanos falhos, somos seres humanos que sentem as emoções, que sentimos raiva, tristeza, mas que também sentimos alegrias, felicidades, e que cada parte, né, nós somos feitos de cada um desses pontos, de cada uma dessas partes. E reconhecer que tudo isso é o que nos torna seres humanos é libertador. A gente não precisa tentar ser uma coisa que não somos. A gente precisa, talvez, pelo menos na minha experiência, como praticante de mindfulness e instrutor também, nós precisamos apenas reconhecer a experiência como ela realmente é. E isso é a maior das liberdades que nós podemos ter. E isso permite com que a gente consiga agir no mundo com muito mais sabedoria e procurando trazer menos dano para as pessoas que a gente ama e para as pessoas ao nosso redor também. Então, talvez a paz que você procura não está em vencer a sua mente. Talvez a paz que você procura está em você fazer as pazes com a sua mente.